Como lidar com pessoas tóxicas? O que eu posso fazer se for inevitável o convívio com pessoas dessa natureza? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, se for uma situação do tipo, existe alguém na família assim, ou na família do meu cônjuge, ou no meu ambiente de trabalho, eu não posso simplesmente ignorá-lo. Se for uma relação minha, uma namorada, ou uma esposa, ou uma situação dessa natureza, eu posso reavaliar se mantenho ou não esse relacionamento. Entretanto, há algumas situações, como alguns me questionam, que eu não posso evitá-las. E aí, o que fazer? O que eu preciso fazer para lidar com pessoas dessa natureza? E hoje a gente vai estar discutindo nesse vídeo exatamente isso, para que você aprenda pelo menos a contornar essas situações e evitar um desgaste maior no convívio com essas pessoas. Está preparado? Então, aqui vão algumas dicas. Mas antes, aproveita, te inscreve no canal, dá um like, porque você vai estar sempre sendo notificado de todas as informações que a gente colocar aqui e de vídeos novos desses e temas correlatos a esse assunto. Tá bom? Então vamos lá. Na nossa primeira dica, então vamos lá. A nossa primeira dica é impor limites. Nesse ponto, a gente vai começar a observar que existe uma necessidade de eu colocar uma fronteira, um limite, uma linha onde daqui não se passa. E como é que eu faço isso? Impedindo essa pessoa de me acessar em determinadas situações. Impedindo essa pessoa de obter informações a meu respeito. Se o meu convívio é profissional, então o que eu vou fazer? Eu vou tratar com essa pessoa apenas de situações profissionais. Eu não vou dar margem para que extrapole questões dessa natureza. Se houver uma tentativa de ir além do convívio e das informações na relação acerca de trabalho, eu tenho que sim, como a gente fala no popular, cortar essa pessoa. Não sendo grosseiro ou mal educado, mas mudar o assunto, né? Para que essa pessoa perceba que aquele ponto em questão não tem relevância nessa convivência. E como é que a gente trabalha nessa forma? Primeiro, eu não vou ser radical, eu não vou ser grosseiro, eu não vou ser agressivo com essa pessoa, mas eu vou contornando a situação. Normalmente, a pessoa tóxica, ela não tem limite. Ela não se impõe limites, ela não tem empatia com o outro. Então, ela pode ir a extremos. Tome cuidado com isso. Tá? E, principalmente, uma pessoa tóxica, ela tende a querer ser controladora, dominadora da situação. Então, ser, vamos dizer assim, ter aquele jogo de cintura, como a gente fala no popular, ser muito político é extremamente importante para que a pessoa não tome aquilo como algo agressivo, no sentido de tentar ver que ele está perdendo determinado domínio e que ele pode partir para uma situação mais drástica. Ah, mas Rodolfo, significa dizer que eu vou ter que aceitar? Não, você não tem que aceitar determinadas situações. Com certeza. Mas o que eu peço é para que você seja mais político, que você tenha mais esse jogo de cintura, mais esse traquejo para lidar com a situação e não gerar uma situação de conflito que vai ser desnecessário não para o outro, mas sim para você. Você tem que perceber que você não tem a necessidade de bater de frente, mas você pode, socialmente falando, ir contornando e descontextualizando a situação no qual a outra pessoa quer levar. Porque não cabe para aquele momento. Ah, agora é num ambiente da minha família. Beleza. Você pode muito bem reduzir o convívio com essas pessoas. Você não precisa se reunir todo final de semana, visitá-lo todos os dias. Paciência. Ah, mas é minha família. Sim, é sua família. Mas que adianta ser sua família se você está passando situações de constrangimento, se você está passando situações que são desgastantes, se você está passando por situações
que te afetam negativamente. Então é saber lhe dar um ponto final, sim, com certeza, na situação. E aí você vai, gradativamente, se você julgar necessário, se você achar que é este o caminho, você vai se afastando. Não tem problema. Hoje, eu não tenho a menor cerimônia em afastar pessoas da minha vida que não contribuem positivamente. Afastar pessoas da minha vida negativas, que só trazem conflitos, sabe? Que reclamam de tudo e de todos, que tentam menosprezar, desprezar as pessoas, que tentam te diminuir. Para que eu vou conviver com pessoas dessa natureza? Isso só vai ser um atraso na minha vida. Se ela escolheu, optou ou quis permanecer desta maneira, desta forma, agindo assim, se comportando assim, paciência, então. Uma coisa é eu ter uma pessoa próxima, estou vendo que ela está se tornando ou é uma pessoa tóxica, e eu vou lá como amigo, como alguém próximo, conversar para tentar ajudar, para tentar esclarecer e para fazer com que a pessoa tenha esta percepção e passe a buscar a melhoria, o seu desenvolvimento. Esse pode ser o meu papel. Mas se eu vejo que a pessoa não está sendo positiva nesse sentido, ou que ela não faz questão, então tudo bem, é um direito seu, você quer viver dessa maneira, você viva dessa maneira. Eu não preciso conviver com pessoas assim. E não importa o grau, para mim não importa o grau em que essa pessoa esteja. Se é um amigo, se é um parente, se é uma namorada minha, alguma situação. Se eu ver qualquer sinal dessa natureza, eu vou ter o diálogo. Mas eu trabalho ferramentas com isso, eu trabalho com isso. Então, para mim, é um pouco mais prático também. Mas eu não estou dizendo que você não pode fazê-lo. Mas conversar, dialogar e tentar encontrar um caminho. Mas se eu vejo que não tem futuro, eu não permaneço nessa situação, dessa relação. Para mim, não existe função nenhuma você estar nesse contexto. Porque só está te prejudicando. Então não faz o menor sentido, dentro desse contexto, permanecer numa relação dessa natureza tóxica, negativa para você. Então, uma das coisas que você também pode fazer é informar nesse diálogo que a pessoa também precisa buscar ajuda, que ela precisa trabalhar isso. E se ela não consegue trabalhar sozinha, mas ela está disposta, ela também pode procurar auxílio nesse sentido. Geralmente, pessoas tóxicas, elas acabam tendo um nível de agressividade, de ansiedade, de inquietação muito grande. Não é uma receita de bolo que é isso ou aquilo que vai acontecer. Mas existe algum padrão um pouquinho mais comum à maioria das pessoas. E dentro desse contexto, a gente já começa a observar determinadas posturas que devem ser trabalhadas também. Mas é importante também você não potencializar ou frisar na conversa situações muito negativas dela, apenas informá-la, né, que seria interessante ela se trabalhar e buscar ajuda para não se prejudicar tanto nesse sentido. Uma pessoa tóxica, ela normalmente tende a sempre querer estar acima dos outros. De alguma maneira, ela vai procurar estar acima de você. Então, mais uma vez, a gente recai naquele primeiro ponto, que é criar um limite, impor um determinado limite para exatamente não fazer com que essa pessoa tóxica extrapole determinadas situações no convívio com você. E principalmente, não revide com o mesmo tom, com a mesma situação. Ou seja, vamos, de certa forma, não seja vingativo. Eu não pague com a mesma moeda. Esse é que é o detalhe. Porque você só vai tender a piorar. Nós já falamos que uma pessoa que normalmente é tóxica, o que acontece? Ela quer sempre estar por cima. Se você paga com a mesma moeda, ela vai entender aquilo como uma afronta e ela vai subir para um outro nível. Porque ela tem que estar acima de você. E nesse subir para um outro nível, ela pode ocasionar uma situação ainda mais desgastante com você. E isso vai dar problema. Então, busque sempre
ser o mais cauteloso possível ao lidar com situações dessa natureza. Pessoas assim normalmente não têm limites. E isso pode ser algo muito sério. Porque dependendo da gravidade do problema, do quão tóxico é essa pessoa, eu posso chegar a ter reações extremamente agressivas, inclusive do ponto de vista físico. Então a gente não pode, de certa maneira, vamos dizer assim, baixar a guarda, porque você não sabe do que aquela pessoa realmente é capaz. Agora coloca isso num relacionamento, né? Num relacionamento a dois. Imagina, você numa situação com uma pessoa tóxica. Eu fiz uma postagem uma vez numa outra rede social, e de vídeos curtos, e lá eu estava colocando sobre relacionamentos tóxicos e como trabalhar para evitar ou sair de situações dessa natureza. E veio uma postagem de uma pessoa lá, colocou um comentário dizendo que é muito fácil para quem está de fora falar. E eu fui conversar com essa pessoa. Não tô dizendo, eu nunca falei que um relacionamento tóxico ou sair, principalmente sair de um relacionamento tóxico, é algo extremamente fácil. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que estar muito bem decidido da sua situação e, principalmente, você tem que estar com o seu amor próprio muito elevado, para que você não se permita mais permanecer nessas situações. Só que geralmente uma pessoa que está emocionalmente abalada, ela tem complexo de rejeição, ela tem insegurança, ela pode ter dependência emocional, ela pode ter ausência de amor próprio. Só que isso são fatores que tornam realmente muito mais difícil você se desvencilhar do relacionamento. Porque você sabe que você está com uma pessoa narcisista, uma pessoa tóxica, uma pessoa prejudicial, mas você está tão debilitado internamente que você acaba, né, se permitindo estar naquela situação porque tem medo da mudança, porque tem dificuldade em trabalhar os seus próprios traumas. Geralmente, quem aceita um relacionamento tóxico é porque tem sérios problemas internos que precisam ser resolvidos. Então, o primeiro ponto aí é entender que existem esses problemas, aceitar que existem esses problemas e começar a trabalhar na superação dos seus problemas. Lidar com a pessoa tóxica. Senão você não consegue. E realmente você não vai conseguir se desprender, você não vai conseguir sair da relação, você vai colocar uma série de empecilhos e de problemas nesse contexto. Exatamente por quê? Porque você não tem capacidade emocional naquele momento para lidar com a situação e sair dessa situação. Então é muito complicado. Tá? Muitas vezes as pessoas criam uma grande bola de neve em termos de relacionamento com pessoas tóxicas e encontram as suas. E criam, na verdade, não encontram, criam as suas próprias amarras, as suas próprias correntes e não conseguem sair desse relacionamento. Isso é o principal ponto para você não se desvencilhar de um relacionamento tóxico. Claro que existem outros fatores também, dependendo do tipo de pessoa com quem você está se envolvendo, seja o grau de toxicidade, até mesmo de agressividade, podendo chegar à agressividade física, tem pessoas que não aceitam. É muito natural isso acontecer. A pessoa que é tóxica, ela, como eu falei, ela tem o domínio sobre você, ela quer estar sempre por cima e quer sempre estar dominando você. Então, de certa forma, ela não aceita que você saia da relação. E às vezes acontece talvez uma perseguição ou um terrorismo emocional, psicológico em cima da pessoa, né? Nesse sentido, porque ela não quer se afastar, ela não quer admitir que o relacionamento está terminando. Então, nesses casos, já é importante também buscar ajuda para você, porque você precisa se resguardar dentro desse contexto para conseguir se sair dessa relação. Porque não adianta permanecer com ela dessa maneira.
isso só vai gerar problema. Não tem jeito. A gente tem que sair de uma situação dessa natureza. E eu falo por experiências próprias. Eu não estou aqui falando de maneira teórica. Eu já vivenciei relacionamentos tóxicos. Mas principalmente eu precisei entender que quem estava buscando esses relacionamentos tóxicos, quem estava se envolvendo com esses relacionamentos tóxicos, com pessoas tóxicas dessa natureza, era eu. Não foi um relacionamento forçado, eu que busquei. E eu precisei entender por que eu busquei relacionamentos tóxicos. E sim, eu tive fases na minha vida que eu fui tóxico. Por conta de N situações que aconteceram na minha vida, eu cheguei também a ser uma pessoa tóxica e prejudicar. Não a níveis extremos, mas quando eu percebi a situação, e principalmente quando eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal, comecei a fazer cursos, a ler livros, preparar material, auxiliar outras pessoas em processos com ferramentas posteriormente, eu entendi que eu tive atitudes tóxicas e eu fui atrás para me desculpar de pessoas que eu magoei no passado. E eu precisei mudar meu comportamento. Porque aí entra a questão da responsabilidade emocional. Não é justo você ser tóxico, você brincar com as emoções das pessoas. E isso a gente vai corrigindo, a gente vai trabalhando. Então, de certa forma, as pessoas, de uma maneira geral, quase todas passam por isso. Ou foram tóxicas em algum momento da vida, ou passaram, ou estão passando, ou estão sendo tóxicas, ou passaram por situações em relacionamentos tóxicos. Então eu preciso entender o que está acontecendo e me avaliar. Eu postei um vídeo anterior que ele começava com a seguinte pergunta: eu sou uma pessoa tóxica? Porque muitas vezes a gente questiona e aponta o dedo para o outro, mas não percebe que nós também estamos sendo assim. Então, essa reflexão fica para você. E se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Porque você pode, inclusive, analisar para saber se você não está tendo comportamentos ou já teve comportamentos tóxicos com alguém. Então, para refletir um pouco a esse respeito. E realmente analisa o contexto em que você está e se está valendo a pena permanecer dentro desse contexto. Se é possível você se desvencilhar de pessoas tóxicas, se afastar, faça. Mas se é inevitável, e basicamente para mim eu acredito que o inevitável seria no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, porque amigos, relacionamentos amorosos, você tem a opção de escolher permanecer ou se afastar. De algum momento da sua vida você tem essa opção de escolha, eu garanto para você. A pessoa que acredita hoje, eu estou num relacionamento tóxico, mas eu não posso terminar, eu não consigo terminar, ela está colocando uma corrente nela mesma. Porque se ela se trabalhar, se ela se desenvolver, ela entende sim que ela pode sair desse tipo de relação. Então faça as suas escolhas, analise, se questione e trabalhe no seu desenvolvimento, trabalhe o seu amor próprio, trabalhe o seu equilíbrio emocional. Porque são situações muito importantes para saber lidar com pessoas tóxicas quando esta for inevitável, esta relação. Tá bom? Então, reflete, analisa e vê o que você pode fazer. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. A gente está aqui sempre para auxiliar e para ajudar vocês. Esse é o nosso propósito com esse canal, com os vídeos que nós colocamos aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.